Bem-vindos ao programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem decidimos hoje fazer um programa mesmo A Arte da Guerra. Serão três guerras que estão em observação, a começar pela do Irão, embaixador. Como é que tem visto mais uma semana turbulenta, onde os apelos à paz vêm de todo lado, mas não a vontade de entrar na guerra, e a paz aparentemente continua a ser um horizonte distante. Como é que tem visto mais esta semana de guerra no Irão, embaixador? Esta é a guerra dos americanos no Irão, eh, que no fundo é puxada, é trazida por virtude de um calendário que Israel quis colocar. Os americanos têm, como é sabido, uma atitude adversarial séria com o Irão, que consideram ser um fator de disrupção não só no Médio Oriente, mas também numa atitude agressiva anti-americana há muitos anos. Vale a pena lembrar que os americanos tiveram o Irão como entidade sob a sua tutela até ao afastamento do Shah, nos anos 70. A partir daí, o Irão foi tomado por uma administração teocrática, isto é, em que os, as linhas religiosas tomaram conta do exercício do poder. Essa linha é uma linha autoritária, é uma linha ditatorial, que afastou várias pessoas e em particular deu cabo daquilo que era a sociedade democrática, nada de novo que não tenha acontecido em outros países no mundo, mas não com este perfil, uma sociedade teocrática com um regime agressivo. Essa agressividade por parte do Irão, vale a pena lembrar, tinha expressões regionais, através dos chamados proxies, isto é, grupos que se reivindicavam da lógica religiosa do Irão para fazer ações de natureza militar, quer fossem no Iraque, onde, isto também é um ponto importante, que durante muitos anos era a entidade que contrariava a força do Irão naquela região, mas a circunstância do Iraque ter sido destruído pela invasão americana em 2003 criou ali um vazio e o Irão pôde entrar no Iraque já não de forma militar, mas de forma política, e hoje tem uma importância grande no Iraque. Depois foi a Síria, onde o Irão tinha importância, em particular, lado a lado com a Rússia, para defender o regime de Bashir al-Assad. Depois foi na Líbia, no Líbano, peço desculpa, onde o Irão tem uma força grande através de um grupo que não é necessariamente um grupo iraniano, é um grupo de influência iraniana séria, que é o Hezbollah, que tem cerca de 10, 15% de votos dentro, porque é também um partido político dentro do Líbano, mas na realidade consegue influenciar a situação política, quer através de alianças que faz com outros grupos, o que a leva a ter uma representação na casa dos 40%, quer pela circunstância de ser um grupo armado, uma espécie de um partido armado, e que sistematicamente desafia o norte de Israel. Vale a pena dizer que esses grupos, no fundo, defendem os palestinos, não tendo necessariamente uma agenda igual àquela que os palestinos defendem sob o ponto de vista político. Por exemplo, o Hezbollah no Líbano tem uma grande divergência com a autoridade palestina que existe em Ramallah, e tem identidades, por exemplo, com o Hamas dentro de Gaza, e isso, de certa maneira, até cruza as linhas religiosas, porque o Hamas é um grupo sunita e o Hezbollah é um grupo sunita, é um grupo xiita. O Irão tem também influência, como é sabido, nos Houthis, na Península Arábica, no sul da Península Arábica, no Iémen. O Iémen é um país em tensão e em divisão, o Iémen tem um ponto importante, que agora, nestes últimos dias, tem-se mostrado relevante, que é a questão de ter um papel vital na segurança do Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Bab el-Mandeb é um estreito no sul do Mar Vermelho que, no fundo, condiciona a saída para o Egito e saída para O Suez. o canal do Suez portanto, a chegada ao Mediterrâneo. Esta guerra trouxe uma realidade nova, que foi os Estados Unidos terem decidido acompanhar Israel
naquilo que era a sua ação de destruição do poderio iraniano. E uma coisa vale a pena dizer em favor da verdade, porque isto é importante que a verdade também passe um bocadinho para além das notícias. Uh, o Irão não representava neste momento uma ameaça iminente, nomeadamente em matéria de construção de uma bomba nuclear, uma ameaça iminente para ninguém. Isto é, o Irão, vale a pena lembrar, tinha um processo nuclear em curso que o Irão dizia que era para fins civis e que na realidade tudo indicava que era para fins militares, mas em 2015 foi possível aos países europeus, com os Estados Unidos de então, isto é, de Barack Obama, e com uma bênção do Conselho de Segurança, isto é, da Rússia e da China, travarem esse enriquecimento do urânio que podia dar origem a uma bomba nuclear. É preciso lembrar que os Estados Unidos, que o Irão estava sujeito a sanções multilaterais por parte das Nações Unidas, sanções essas aprovadas pela China e pela Rússia, que também consideravam, como membros que são, digamos, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, consideravam que o Irão podia ir por essa linha. O Irão travou essa sua ação. Trump mal chega no primeiro mandato, porque Israel não gostava desse acordo, saiu do acordo nuclear com o Irão, e o Irão começou a desenvolver, mais uma vez, o enriquecimento do urânio para além dos limites que estavam previstos pela Agência Internacional de Energia Atómica, e vale a pena lembrar que o Irão é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear e, portanto, está sujeito às fiscalizações da Agência Internacional de Energia Atómica. Isso estava feito. Trump decide esquecer isso, e decide esquecer isso porque Israel não quer nenhuma hipótese do Irão ter enriquecimento nuclear, nem que seja para fins civis. E convence os Estados Unidos a atacar o Irão, já o convencia em 2025, convenceu agora a atacar outra vez, e os Estados Unidos demonstram, e esse é um ponto interessante desta guerra, demonstram que não têm uma estratégia para a região. O que se está a ver neste momento é uma situação absolutamente caótica por parte dos americanos, que se torna mais caótica à medida que os americanos, em particular Trump, desenvolvem diariamente um discurso que é contraditório com o discurso do dia anterior. O que é que acontecia? E vale a pena lembrar para aqueles que nos estão a ouvir e que acham que esta questão do Estreito de Hormuz é uma questão fundamental. O Estreito de Hormuz funcionava claramente sem qualquer limitação, repito, sem qualquer limitação, com a entrada e saída de barcos, sem qualquer limitação, até ao início do ataque israelita e americano ao Irão. Vamos ser claros quanto a isto. Não havia nenhuma limitação de funcionamento do Estreito de Hormuz. É o ataque israelita e americano ao Irão que leva como retaliação que o Irão faça ataques às bases militares que os Estados Unidos têm nos países do Golfo e, em consequência, e como medida de proteção, decida bloquear o Estreito de Hormuz, por onde sai grande parte do petróleo, algum para a Europa, a esmagadora maioria para a China, para os países do Sudeste Asiático, para o Japão, altamente dependente, etc. E, portanto, estamos ali com uma nova realidade criada pela agressão americana ao Irão. Disse Bastavam uns 10 segundos, embaixador, se me permite que o interrompa, bastariam 10 segundos com algum pensamento crítico para se perceber que essa seria uma das primeiras consequências do ataque ao Irão. desde sempre que o Irão foi ameaçando com a história do Estreito de Hormuz. Quer dizer, o Estreito de Hormuz é um estreito controlado pelo Irão. Mas, volto a dizer, era um estreito de passagem livre de barcos até então. E, portanto, a partir do o Irão que se sente atacado, as pessoas dirão, mas o Irão é regime sinistro, tudo que quiserem. Se vamos fazer a lista dos regimes sinistros, fazemos vários programas sobre regimes sinistros. Mas se é um regime sinistro, de facto, que, 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 que ataca os seus adversários, que desconsidera os direitos das mulheres, tudo isso. O Irão é um regime sinistro, teocrático, antiquado, medieval, ditatorial. É verdade. Eu diria, no entanto, que se eu fosse democrata iraniano neste momento, estaria bastante mais preocupado do que estava anteriormente, porque a partir de agora, tendo em conta que depois de levar uns dias, umas semanas de bombardeamentos americanos e israelitas, muito provavelmente o estofo do nacionalismo iraniano deve ter subido de uma maneira tal que põe de parte as divergências internas relativamente ao regime. Eu sou iraniano, democrata, estaria mais preocupado neste momento em ver o meu país destruído por bombardeamentos externos do que estar neste momento a discutir a questão da Constituição iraniana. E, Isso era portanto, outra parte que bastavam 10 segundos de algum pensamento para se perceber que ia ser outra consequência da guerra no Irão.
O ataque exterior não provoca necessariamente, digamos, o levantamento de tropas e das almas contra o regime. Este regime é fácil, já se percebeu que este regime é fácil de ser decapitado através da inteligência do Mossad, que vai sabendo, porque tem uma grande rede no Irão que é conhecida, que vai sabendo onde é que estão os vários líderes e vai matando os vários líderes. Isso não significa que o regime colapse, como não colapsou até agora. O que vai acontecer neste momento é que o Irão, que era um país mais ou menos desenvolvido, embora vivesse debaixo de um constrangimento de sanções muito fortes, vai ter que reconstituir-se. Mas tem um elemento para a reconstrução que muitos outros países não têm, é o seu petróleo. E, portanto, o seu petróleo vem aí na mesma. O dinheiro desse seu petróleo vem aí na mesma, porque o mundo precisa desse petróleo e vem aí na mesma. Os Estados Unidos perceberam que foram enviados para uma batalha para a qual que é demasiada areia para a sua carroça. Diz-se, mas os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. Pois são, mas têm que enfrentar e estar num terreno que é um país do tamanho da Alemanha, que tem dezenas de milhões de pessoas, que está muito distribuído, que é um país montanhoso, um país onde os Estados Unidos, particularmente na sua atual filosofia, não estão disponíveis para entrar lá com forças militares terrestres para ocupar o Irão. Não se ocupa um país de 80 milhões de pessoas, quer dizer, assim. E, portanto, foi um mau aviso, e agora os Estados Unidos, como sempre acontece, diz que estão a recolher. E o que estão a recolher, e estão a recolher os frutos também daquilo que foi a inabilidade da sua ação. E aí levanta-se a segunda questão, que é uma questão que tem a ver na relação com os Estados Unidos com os seus aliados. Os Estados Unidos queriam que os aliados fossem libertar o Estreito de Hormuz. Ora, os aliados não vão libertar o Estreito de Hormuz pela simples razão de que não foram os aliados a travar o Estreito de Hormuz. Quem travou o Estreito de Hormuz foi a estupidez da ação americana. Tão simples quanto isso. E por isso mesmo, os aliados não vão mandar tropas para comporem um granel criado por uma ação impensada. E, portanto, os Estados Unidos o que é que vão agora fazer? Vão sair e dizem que vamos sair e agora vocês arrumem-se. E o arrumem-se são... Vocês têm duas entidades. É, por um lado, os países europeus que necessitam do petróleo, que antigamente tinham, mas que a ação americana a ação americana impediu agora que saísse do Estreito de Hormuz facilmente, e em segundo lugar, os países do Golfo, com os quais o Irão ia tendo um modus vivendi mais ou menos garantido. O António lembrar-se-á do acordo que a China mediou entre a Arábia Saudita e o Irão relativamente à questão do Iémen, por exemplo, e os outros países não eram, digamos, fatores graves no relacionamento, quer os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Oman, etc., o Kuwait. Só que agora, tendo em atenção que esses países deixaram que os Estados Unidos utilizassem as bases militares que têm nesses territórios para atacar o Irão, esses países ficaram, como é natural numa guerra bilateral, alvos do Irão. E o Irão atacou esses países, e em princípio atacava as bases militares americanas, mas nós sabemos como é que as coisas se passam em termos de guerra, em termos de diversão de ataques, e esses países sentem-se hoje atacados pelo Irão sem que os Estados Unidos os protejam. Esse é um ponto. Os Estados Unidos, que têm 800 bases no mundo, muitas das quais ali naquela zona, basta ver o mapa é impressionante das bases americanas que ali estão, e quando se dizem, mas os chineses estão a construir uma base nas Ilhas Salomão, talvez estão a construir uma, têm 3, os americanos têm 800. Quem é mais preocupante para o equilíbrio mundial é quem tem mais ou quem tem menos. Só depende do lado que nos pusermos. E, portanto, se nos pusermos do lado de uma administração americana absolutamente insana, como é a atual, pois, de facto, quer dizer, os americanos têm o seu poder no terreno. Já se viu, inclusivamente, e esta guerra também é um ponto importante, viu-se que os aliados europeus não estão disponíveis para deixarem que os americanos utilizem as bases que foram criadas no quadro da NATO para ações com as quais não estão de acordo. E aquilo que se tem vindo a ver, as reações espanholas, as reações italianas, as reações de vários outros países europeus, até do Reino Unido, que é um país com uma relação muito especial com os Estados Unidos, são profundamente reticentes relativamente à utilização por parte dos americanos para finalidades com que eles não estão consonantes e para as quais não foram
chamados. É preciso ver que estas ações americanas desenvolvidas no Médio Oriente não foram dialogadas com os parceiros. Ora, os parceiros só são parceiros para abrirem as portas para a utilização dos aviões americanos, mas não são parceiros para partilharem com os Estados Unidos, num quadro de uma aliança em que é suposto haver uma conjugação de vontades, as ações antes delas serem desencadeadas. É este o granel que está montado. Provavelmente os Estados Unidos vão tentar sair dali, vão deixar Israel a bombardear quando lhes apetecer e quiser aquela área, e vão deixar os países do Golfo, cujas economias e a vida social foi disrompida completamente. O António olha hoje as fotografias dos aeroportos daqueles paraísos que havia ali, aquelas filas, no fundo aquilo parecia, no passado, a Flórida. As pessoas iam para ali de férias, para o Dubai, todos nós conhecemos, pessoas que iam de férias para o Dubai e para os Emirados e até para a Arábia Saudita. Hoje é uma vida completamente em disrupção, com a ameaça do Irão do outro lado. Mas, quer dizer, não foi o Irão, por acaso, quem fez essa disrupção. Quer dizer, foram os Estados Unidos e em particular, foi Israel, que se quer claramente transformar no grande poder da zona. Está criado um grande granel, vamos ser claros, um grande granel, e nesse granel os Estados Unidos agora estão, digamos, a tentar sair, mas vão sair mal. Saem com poder, destruíram grande parte da estrutura do Irão. O Irão vai ter que se reconstruir ao longo destes anos, mas provavelmente isto até deu algum folgo a esta ditadura iraniana. Para uma resposta rápida, embaixador, parece-lhe que Donald Trump está mesmo interessado em tirar os Estados Unidos da NATO? Eu recordo que esta ameaça, digamos, foi proferida ontem, 31 de março, e não hoje, 1 de abril. Mas se calhar, visto que foi proferida por Trump, se calhar, se tivesse sido proferida a 1 de abril, seria mais acreditável. Parece-lhe que a NATO vai acabar um dia destes? Eu diria que a NATO, de certa maneira, já acabou. Isto é, Certo. a NATO tinha como elemento essencial a segurança da utilização do seu chamado artigo 5º, a ideia de que quando um ataca um significa um ataque a todos e é uma resposta coletiva, não significa, não necessariamente de natureza militar, mas em termos de ação conjunta, e que no fundo por trás desta reação coletiva o que nós queríamos dizer era a reação americana, porque na realidade os americanos que se sentiam, tinham força básica e têm dentro da NATO algumas valências que outros países da NATO não têm. O que significa, portanto, que uma NATO sem os Estados Unidos não é NATO. Quer dizer, é uma ação, é uma cooperação de natureza militar muito específica, muito poderosa, mas não tem minimamente nada a ver com o que era a NATO. A NATO é o artigo 5º, mais isto é como os seguros de saúde. A NATO é a possibilidade de, em situação limite, aquilo ser invocado. Ora bem, os Estados Unidos, ao terem já deixado muito claro, nesta segunda administração de Trump em particular, que não estão para esse automatismo, isto é, que se retiram dessa segurança dada numa eventual invocação da necessidade de intervenção NATO, deram cabo da NATO, deram cabo do princípio básico da NATO. Agora podem-no formalizar. Vai ser difícil, porque a NATO é uma estrutura criada em 1949, por 12 países, dos quais 12 países livres a seguir à Segunda Guerra Mundial, países livres menos um, chamava-se Portugal, que Exato. foi cooptado, no fundo, porque precisavam das lajes, vamos ser claros. Muito bem. Portanto, essa NATO acabou. Agora, formalizar a saída da NATO, pôr um ponto final ao chamado Tratado de Washington, vai ser um pouco difícil. Nós pensávamos que, aliás, dentro das estruturas militares americanas havia uma grande resistência relativamente a isso. Não sei, Trump pode fazer tudo e o seu contrário, e pode necessariamente agora, ofendido que está com a circunstância da NATO, não, dos países NATO, cada um de per si, não se terem disponibilizado de o acompanhar nesta sua aventura, e os países NATO não são obrigados a isso, porque a NATO significa North Atlantic Treaty Organization. Nós estamos aqui para tratar do Norte Atlântico, e a NATO já se pôs à disposição dos Estados Unidos quando foi do 11 de setembro de 2001 e colocou-se ao lado dos Estados Unidos, e portanto, digamos, os Estados Unidos não têm muito que se queixar em relação à NATO. Agora têm é que, antes de fazer qualquer ação, combinar com os seus parceiros.
este espírito de Trump não é necessariamente algo que seja consonante com essa ideia de parceria. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com mais uma guerra. E até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, uma parte em que voltamos a uma de duas guerras, digamos que esquecidas. É que, apesar de todas as fagulhas que vão chegando do Irão, a guerra na Ucrânia continua e não está fácil para os beligerantes. Como é que tem observado o andamento da guerra na Ucrânia, sendo certo que realmente depois de um tempo em que o plano de paz dos Estados Unidos deu bastante que falar, de alguma forma é uma guerra que neste momento está bastante esquecida. A guerra na Ucrânia aparentemente está empatada. Isto é, não há avanços significativos que possam indiciar que um dos lados se consegue contrapor ao outro de forma visível. E, portanto, os russos mantêm uma ação permanente de tensão, os ucranianos fizeram algumas derivações naquilo que era a sua estratégia atual, isto é, foram para o sul, fizeram algumas ações no sul, em particular em Zaporídia, portanto e isso obrigou os russos a também a uma diferente manobra no terreno. Continua a ser claro que esta guerra é muito penosa para os russos, quer em termos humanos, quer em termos económicos. A economia russa pode ter agora um boost pela simples razão de que Trump fez subir os preços do petróleo portanto, a Rússia está a vendê-lo melhor e, portanto, está a ter algum dinheiro para gastar. Mas isto está a ser um grande desgaste para a Rússia. Alguém dizia aqui há dias que, da mesma maneira que Trump achava que ia ao Irão e tomava conta daquilo numa semana, a Rússia também, em 2024 e 22, também pensava que numa semana resolvia o problema, tomava o poder em Kiev e está lá há 4 anos. Portanto, as coisas não são assim, mais do que isso, criou ali, da mesma maneira, curiosamente, que no Irão acabou por reforçar o sentimento nacionalista, a Rússia, com a sua ação na Ucrânia, acabou por reforçar o nacionalismo ucraniano. A Rússia dizia sempre, e Putin dizia-me, que não há um nacionalismo ucraniano, que a Ucrânia é uma coisa artificial e inventada. Pois, podia ser. É verdade que nestas conjugações de fronteiras, as coisas às vezes, durante algum tempo, aparecem marcadas por um certo artificialismo. Devo dizer que os últimos 4 anos mostram claramente que a Ucrânia criou uma identidade nacional e que foi essa mesma identidade nacional que foi capaz de se mobilizar para defender o território contra os russos. E, portanto, há aqui elementos da própria evolução da dinâmica nacionalista e hoje em dia, de facto, a guerra está relativamente empatada. A Rússia não consegue tomar, digamos, toda a zona do Donbass, nem Zaporizhia e Kherson cá embaixo, ficou sempre com a Crimeia. Nas negociações, os russos, ao que parece, estão a ser extremamente inflexíveis, porque continuam a insistir num ponto que sempre me pareceu para mim difícil para os ucranianos, como uma espécie de limite, que era que no final deste acordo fossem dados aos russos não apenas as terras que eles ocupam hoje, nomeadamente no Donbass e na Crimeia, mas também as terras dos oblasts de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, que ainda não estão ocupadas pelos russos, isto é, a Ucrânia teria tirado lá as populações para dar o espaço aos russos. Isso sempre me pareceu bastante problemático. Nesta negociação, isto é feito em paralelo com os americanos que no fundo estão a negociar tudo isto de uma maneira que aparentemente não agrada nem aos ucranianos nem aos europeus, tanto mais que os europeus estão a pagar esta guerra. Os americanos dissociaram-se do pagamento da guerra, dizendo que já gastamos dinheiro a mais e agora até queremos ser reembolsados em matéria de terras raras, etc. Porque os americanos têm uma agenda pós eventual acordo, que é ficar lá a ganhar dinheiro em alguns terrenos. E esse é que é o ponto. A agenda está, curiosamente, com o lado ucraniano e está com o lado russo. Há acordos também com o lado russo. Os americanos querem que as terras raras da Ucrânia, que é um país rico, fiquem, digamos, para empresas americanas. E, portanto, os americanos, neste momento, têm aqueles dois senhores com qualificações diplomáticas mais do que duvidosas, que é o Sr. Witkoff e o Jared Kushner, que têm a qualidade de ser genro de Donald Trump, a definir
digamos, terrenos extremamente complicados, desde Gaza até a Ucrânia, até a Teherão e aos armamentos nucleares de Teherão. São estes senhores que têm a máquina na mão. Nós imaginamos a cara daquilo que são os especialistas de um serviço diplomático de primeira água, que é o State Department americano, que devem estar completamente afastados desta matéria, ou estão muito afastados desta matéria e das decisões, e, portanto, neste momento não se sabe o que é que está a acontecer em termos propriamente do que está a ser negociado. Sabe-se que os ucranianos estão mal dispostos com as soluções, sabe-se que os europeus estão muito mal dispostos com a circunstância de estarem a ser afastados desta mesma negociação e de continuarem a pagar. Esse pagamento só não é mais porque aquilo que foi o acordo, creio que em dezembro do ano passado, feito entre a União Europeia e a Ucrânia para o pagamento para um bloco financeiro, está a ser bloqueado pela Hungria, tendo em atenção que a Hungria considera que alteraram-se alguns parâmetros daquilo que era o seu sim a esse acordo, em função de ter-se rompido um oleoduto que atravessava a Ucrânia e que fornecia, ou um gasoduto que fornecia a Hungria, e que a Ucrânia não deixa compor o gasoduto e, portanto, a Hungria vive com essas dificuldades. Vamos ver como há eleições no dia 12 na Hungria, se o Sr. Orbán desaparece como um fator de disrupção deste potencial acordo. Mas, portanto, a guerra não tem grandes novidades neste momento e vai entrar num momento, digamos, mais fácil, que é o momento agora com a primavera, em que as coisas já não mudam em termos militares de forma muito clara. Veremos o que é que a Ucrânia consegue fazer. A Zelensky, entretanto, faz uma diplomacia a todos os azimutos e já vai fazer acordos para o Médio Oriente, porque, entretanto, dentro da Ucrânia, este é um ponto que nós não temos aqui falado, foi-se criando uma indústria de armamento muito capaz, nomeadamente em matéria de drones, que permite, digamos, à Ucrânia não só atuar calmamente dentro do território russo, fazendo ataques variados em determinados locais muito distantes daquilo que é a sua própria fronteira, e ainda me lembro, António, nós aqui discutirmos a gravidade do que era uma ação ucraniana dentro do território russo. Hoje em dia, isso é a maior vulgaridade do mundo. E, portanto, a Ucrânia, ao mesmo tempo, tem, de facto, uma indústria nova. Essa indústria também deve preocupar a Rússia, porque no final deste acordo, essa indústria fica lá. Se ela não for destruída, não me parece muito que a Ucrânia esteja disponível para fazer um acordo final em que a sua capacidade de produção industrial, nomeadamente em matéria militar, fique prejudicada, porque essa é também no futuro uma das condições para a Ucrânia conseguir reviver como entidade nacional. Embaixador, numa altura em que, de facto, como acaba de dizer, é a Europa que está a pagar a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que o pai norte-americano está em parte incerta, não seria de esperar que a União Europeia fizesse qualquer coisa mais para, de algum modo, substituir os Estados Unidos, nesta questão da paz e, portanto, substituir os Estados Unidos na medida em que Trump o permitisse, mas como ele anda distraído com outras coisas, talvez fosse a altura certa, substituir os Estados Unidos como interlocutor com a Rússia. A União, os Estados Unidos não deixam. Os Estados Unidos não admitem isso, como aliás nunca admitiram, por exemplo, no Médio Oriente. Os Estados Unidos não deixam que a Ucrânia fale com a, com a União Europeia, por uma razão simples também, quer dizer, é que a Ucrânia percebe que para acabar esta guerra não é só preciso fazer um acordo, é preciso garantias de segurança depois no futuro. Ora, só os Estados Unidos é que podem dar essas garantias de segurança. Disse, mas a Europa podia dar, pode, mas ao fazê-lo, acabava por colocar tropas europeias dentro da Ucrânia, ou, por exemplo, a vigiar o espaço aéreo ucraniano. Isso os Estados Unidos não querem. Nos Estados Unidos não querem, a Rússia não deixa. A Rússia não deixa que os europeus façam outra coisa que não seja pagar a guerra na Ucrânia. Mas tudo o que seja o envolvimento de tropas e tudo o que seja a colocação de tropas europeias dentro do território ucraniano é uma no-go area, é uma linha vermelha para a Rússia. E, portanto, neste momento, a Rússia confia nos Estados Unidos para ser o interlocutor, a Ucrânia desconfia dos Estados Unidos, mas não pode deixar de o ter como interlocutor. A União Europeia paga. A única coisa é pagar.
E mais do que isso, o Trump também já disse que ao pagar e ao vender e ao dar armamento à Ucrânia, esse armamento não é necessariamente armamento europeu, é armamento comprado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem ganhar a todos os carrinhos e já se percebeu que esta administração, que é uma administração transacional, é um grande centro de negócios. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com uma outra guerra, alguns no mundo. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para regressarmos à faixa de Gaza, à Palestina, onde não pode dizer-se que haja por lá uma guerra, ou pelo menos uma guerra semelhante àquela que observamos na Ucrânia e no Irão, mas é ainda assim uma guerra e esta semana teve um desenvolvimento a todos os títulos inesperados, diria eu, apesar de não ser difícil concluirmos que, de algum modo, o regime israelita também é uma teocracia, mas isso será outra questão. Eh, o Parlamento, o Knesset israelita, decidiu que crimes de sangue perpetrados por palestinianos mereceriam pena de morte. Como é que observou esta radical mudança do quadro legal israelita, embaixador? Uma das questões morais que, no fundo, sustentava Israel, para além daqueles que têm uma afetividade relativamente a Israel, que não têm face àqueles que contestam Israel, porque há pessoas que estão interessadas em sublinhar a importância da segurança de Israel, e eu por acaso também estou, mas que ao lado não consideram ao mesmo nível a importância da segurança dos palestinos. Ou a segurança de um país como a Síria, ou o Líbano, ou a Jordânia. E, portanto, Israel é um preferido ali. Volto a dizer o que sempre disse, que eu sei que às vezes não é bom para alguns ouvidos, mas eu digo alto. Israel é uma espécie de cunha ocidental no Médio Oriente. Vestem-se como nós, fazem de conta que são como nós, não têm aquelas vestes longas que nos diferenciam dos praticantes de religiões estranhas. Mas Israel pratica uma religião estranha, que é uma religião que lhe permite calmamente e sem dificuldade considerar que as pessoas que vivem no seu território e que são seus cidadãos têm uma outra natureza e não devem ter os mesmos direitos. Onde é que já ouvimos isto? Na África do Sul, com o apartheid. Há um apartheid em Israel neste momento. Israel é um país de apartheid. Nós sempre ouvimos, António, desde o princípio desta guerra, e particularmente em momentos tensos, depois do ataque do Hamas em Israel, depois das retaliações de Israel em Gaza, nós sempre ouvimos declarações israelitas no sentido de dizer, deixar entender que na perspectiva de Israel aquilo não é gente. Vamos ser claros, há gente que disse isto, aquilo não é gente. Quer dizer, ou como já se ouviu dizer a responsáveis israelitas, as crianças palestinianas podem e devem morrer pela simples razão de que são futuros terroristas. E, portanto, se calhar é melhor matá-los já do que deixá-los crescer. E, portanto, estamos aqui com uma situação de ódio instalado. E dir-se, mas também há ódio instalado do outro lado. Claro que sim, mas Israel tinha a vantagem moral de ser uma democracia e de ser uma democracia baseada num Estado de Direito. O que se passa hoje, agora, ao considerar que determinada tipologia de crimes deve ser punido com pena de morte, mas se o mesmo crime for cometido por um israelita já não é uma obscenidade e torna Israel num país banal. Banal e mais do que isso, moralmente sem espinha dorsal. E eu sei que há muita gente que vive nesta adoração à questão de Israel. Eu sempre fui favorável à existência do Estado de Israel com fronteiras definidas. Não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. As pessoas que eles estão ali a viver desde 1948 têm que encontrar um modus vivendi. Agora, têm que encontrar um modus vivendi que signifique também uma capacidade de diálogo com os países à volta. Ora, Israel tem um projeto que é o chamado Greater Israel, que vai para cima do Líbano, já se viu o que é que está a acontecer neste momento no Líbano, que vai para a destruição da Síria e que vai para a tentativa de
liquidação praticamente de todo o poder do parte do Irão. Para quem considera que Israel tem este direito, não vale a pena estar a discutir. Quer dizer, portanto, é uma pura discussão teórica. Para quem considera que Israel tem uma espécie de direito divino e que a Bíblia dá direitos a alguém, bom, aí também a discussão não existe, pela simples razão de que, enquanto uns são pelo direito internacional, outros são pelo direito bíblico. Eu sei que a questão israelita é uma questão emocional para muita gente, eu percebo isso. Nós tivemos o caso do Holocausto, tivemos o caso da história dos judeus ao longo dessa história, mas nós não somos, eu não sou, digamos, culpado daquilo que a extrema-direita alemã fez aos judeus na Alemanha nos anos 30. Eu não sou culpado. E mais do que isso, não tenho o mais pequeno, digamos, rebuço moral relativamente a isso. Foi uma chacina, foi algo absolutamente dramático na história, mas isso não dá direito a ninguém de, a partir daí, tratar os outros da mesma maneira ou de maneira parecida. Isso, Israel perdeu em Gaza muito daquilo que era a sua autoridade moral, para muita gente, para gente como eu. E volto a dizer, eu sempre achei que o Estado de Israel tinha direito a existir em fronteiras seguras, e mais do que isso, e até com envolvimento internacional na defesa dessas mesmas fronteiras, isso possível, em situações mais difíceis, com a colocação de forças internacionais que permitissem garantir essas fronteiras. Israel não quer isso. Porque Israel, repito aqui o que tenho dito várias vezes, Israel não aceita as fronteiras que o direito internacional lhe atribui. E mais do que isso, tem uma leitura dinâmica da sua própria dimensão. Ora bem, o direito internacional não pode funcionar assim. E dir-se, mas o direito internacional é o que é. Pois, se não temos o direito internacional para nos apoiarmos, não temos nada. E, portanto, o que se passou em Israel agora com esta decisão é a prova provada de que Israel está a perder a sua força moral. Dir-se, mas há pena de morte há em muitos países do mundo. Claro que sim, há nos Estados Unidos, por exemplo. E também não isolamos os Estados Unidos quase da pena de morte. Não, o problema não é esse. O problema é que nos Estados Unidos, um cidadão negro ou um cidadão branco que cometem o mesmo crime podem ser sujeitos à pena de morte. Em Israel, não. Um cidadão palestino comete um crime ou um cidadão israelita comete o mesmo crime, só o palestino é que é morto. E, portanto, isto diz bem do que é a perda da autoridade moral por parte de Israel. E, portanto, Israel é um país que tem uma ambição que é protegida pelo lobby que existe dentro da comunidade judaica americana e que atravessa o Partido Republicano e Democrático, aquilo que é umas mãos atadas dentro de uma opinião pública europeia que ainda vive muito marcada pelo Holocausto, na Alemanha particularmente, mas também em França, como se tem visto nos últimos tempos. A Europa ainda está marcada por tudo isto e Israel aproveita isso no sentido de ir-se expandindo. Israel, volto a dizer o que sempre disse aqui, vai ganhando espaço, vai ganhando tempo, não vai ganhar a guerra a prazo. E mais do que isso, esta guerra e a maneira como ela se processa vão minando a autoridade moral de Israel. E isso não deixará de ter efeitos nas pessoas que, não só tendo sentimentos, também pensam as coisas. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa de hoje, completamente ocupado por guerras que vão escalando um pouco por todo o mundo, fica por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e no. António, já agora, se eu faria um pequeno, antes de fechar este programa, e como estamos a caminho da Páscoa, eu gostaria de significar o seguinte, não só saudando as pessoas que vão ver o nosso programa, mas também dizendo que o último ato que Israel fez tem a ver com a Páscoa, tem a ver com a impossibilidade de se realizar no Santo Sepulcro a missa tradicional que sempre lá se fez, desde a criação do Estado de Israel há 78 anos, e Israel proibiu que os cristãos fizessem um ato no Santo Sepulcro, onde o lugar cristão muito importante, para os cristãos muito importantes. Isto foi a primeira vez que isto aconteceu. Israel, em princípio, é o guardião desses mesmos lugares e fez uma ofensa à comunidade cristã internacional ao não permitir que o patriarca fizesse lá uma missa. De alguma forma, embaixador, uma religião não prosélita, como é o caso do judaísmo, é por definição racista. Não sei, eu não sou especialista em religiões, só sou especialista em sofrê-las. Exatamente, embaixador.
Obrigado, o programa fica por aqui como é evidente, desejo também uma boa Páscoa aos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado e até para a semana.